Oi pessoal, tudo bem? De volta aqui, mais um videocast aqui no stand da KG, Odomed, CIOSP 2024. Estou tendo o prazer aqui novamente de estar na presença de feras da odontologia aqui. Acho que vai ser muito bacana esse bate-papo, porque além de grandes pílulas de conhecimento aqui, os mestres da odontologia, a gente também vai tocar em alguns assuntos que a gente tem certeza que vai contribuir de alguma forma para o seu crescimento profissional aí. Vou fazer as apresentações aqui. Do meu lado, eu tenho o Christian Romero, um grande amigo, empresário, CEO da KG Sorens, está nos prestigiando aqui, participando desse videocast. Nada mais, nada menos que eu tenho o Dr. Calegari aqui na minha frente, que eu não sei se o currículo dele não me permite falar tudo. Não cabe na mesa. Não cabe na mesa. Cabe na mesa. O cara é o mestre, professor, speaker, tudo que vocês podem imaginar da odontologia. Ele vai trazer muitas dicas para a gente aqui. Aqui conosco o professor Joester, que também trabalha junto com a Juliana e com o Dr. Calegari. Doutora Juliana, também aqui. Dornelles. Os caras acham que é cara, às vezes. E o Ju Dornelles. E o Ju. E o Ju, eles dão aula, né? Aí você fala, e o Ju? É verdade. Como é que tá o Ju? Fala, não, o Ju não é a Ju. Também aqui vai abrilhantar nossa conversa. E do meu lado, este louco que todo mundo conhece, meu irmão, amigo, camarada, Erasmo. Não, é Anderson. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, Certo. que não tem currículo. É louco mesmo. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Você já escovou teu dente hoje? Você já escovou? Fala sério. Você já passou raspador de língua? Sabe o que é raspador de língua? Já fez assim, ó? Já limpou a língua? A brincadeira tem um cunho sério, porque saúde não é moda. Esse é o nosso assunto também aqui hoje, que saúde nunca é moda. Saúde é pra gente ter a vida toda e a saúde começa pela boca. Esse é o lema que todos nós aqui, desculpa da brincadeira, mas tem que puxar a orelha, tem que chamar a atenção, tem que puxar para si. Nós somos profissionais de saúde odontológica, nós temos que promover a saúde acima de tudo. Mesmo porque o tema é preparos minimamente invasivos, se estiver com a boca limpa e a gengiva ok, pergunta pro doutor Calegari se dá para fazer algum preparo minimamente invasivo. Não dá, né? Exatamente. Então, e aí acho que a gente vai ter... Eu queria só introduzir com uma preocupação que me tem norteado aqui nos últimos tempos, que eu vou fazer uma brincadeira, uma analogia, porque eu provavelmente sou da uma geração bem mais antiga que eles aqui, né? Então eu passei um pouquinho a história da odontologia aí, peguei o ouro, o amálgama, o silicato, o adaptic, e aí tudo que você pode imaginar. E aí, na verdade, assim, eu faço uma analogia que a odontologia mudou muito, né? E assim, hoje a gente, graças a Deus, está no outro patamar, e eu considero minimamente que a odontologia do Brasil hoje, o pessoal fala uma das melhores do mundo, eu considero a melhor do mundo, no determinado núcleo de pessoas que desenvolvem isso, mas essa evolução, só para trazer uma questão temporal, a gente tinha mudança de ciclos e comportamentos, né? Seja na música, na cultura, na tecnologia, ou no comportamento profissional e pessoal, que eram ditados por períodos, né? Então a gente teve a década de 70, ditada pelo rock and roll, que estão aqui, Woodstock, depois vieram as discotecas na época de 80 e tal. Só que essa velocidade, esse tempo de mudança e alteração de comportamento social e comportamental das pessoas, ele acabou sendo reduzido a tal ponto que hoje, vocês sabem, se a gente comprar um celular hoje, né, com alta tecnologia, mais desenvolvida e tudo mais tal, ano que vem ele está obsoleto, né? E isso também afetou, de uma certa forma, o nosso estilo de vida, seja do ponto de vista de comportamento no trabalho, o estresse diário, a alimentação, e isso, de uma certa forma, toda essa velocidade, toda essa informação, todo esse acesso, ele acabou nos tornando pessoas diferentes, com comportamentos diferentes. Pós-pandemia ainda, tivemos uma pandemia que ainda acelerou um pouco mais essas questões comportamentais, e a gente enxerga hoje que está se tornando muito comum na nossa clínica diária e no nosso dia a dia, que as pessoas estão passando por
momentos onde sistemicamente elas estão utilizando mais recursos hoje, seja de medicamento, seja de alimentação, seja disso, que acabam alterando de uma certa forma esse sistema importante que nós somos do ser humano. Eu não sei aonde que nós fizemos a separação com a medicina, que a cabeça é nossa, o corpo é deles, é uma coisa só. Então eu faço uma provocação aqui, porque a gente tem encontrado no dia a dia o ambiente que a gente vai realizar o nosso trabalho, desenvolver a nossa técnica, ele está passando por mudanças importantes, seja do ponto de vista de perda de salivação, um exemplo, que é a lavagem natural que existe, isso é importante, o sistema de tamponamento que mantém o pH, que não deixa ficar ácido e as estruturas sofrerem os processos de acidez, destruição que isso traz. Ou seja, existem coisas novas acontecendo, então é um olhar de chamar a atenção e dividir com eles aqui essa coisa de que hoje é muito importante a gente prestar atenção, e vou fazer a mesma brincadeira que eu fiz até hoje, a gente, em todos os outros videocasts, a gente se esforçou muito, trabalhou muito para nos tornarmos, eu não, eles, grandes artistas, né? Artistas que desenvolvem obras, eu chamo de obras porque assim, exigem um grau de dedicação, estudo e tudo mais tal, e um nível de exigência pessoal para você desenvolver um trabalho que você realmente entende e acredita, e de uma certa forma a gente usa os melhores materiais, o melhor design, a melhor estrutura para construir isso, porém a gente pode estar construindo essa obra em cima de um terreno que está desestabilizado. E isso pode trazer uma perda muito rápida desta obra, né? Que, assim, não tem um alicerce, o embasamento de onde ela foi feita, a gente não prestou atenção, a gente não entendeu que isso também tem que ser cuidado para a manutenção do nosso trabalho. Então é uma pequena provocação, usando uma analogia aqui, e aí eu deixo, por favor, vocês fiquem à vontade para comentar, e na sequência acho que é super importante aí falar do nosso grande objetivo, que é, e aí eu vou puxar uma coisa interessante para você, que fazer uma provocação, é a primeira vez que eu vejo uma empresa que faz broca, né? Que está falando e promovendo um curso e desenvolvendo tecnologia para desgastar menos. Com certeza. Acho que a evolução então, disso, né, até vamos dizer, uma provocação que o Calegari me fez alguns anos atrás, né, construir um kit para ele ser minimamente invasivo, né? E o Odomed justamente é o total, vamos dizer, prevenção, né, e para não desgastar nada, né? Mas realmente é um desafio grande que a gente tem. Eu acho que a maior provocação que eu fiz nem foi o desgastar pouco ou não desgastar, mas sim desgastar o suficiente. Sim, o certo, né? O certo. Preservar, né? Então, esse é o maior conceito de tudo, é você desgastar aquilo que é necessário, nem a mais, nem a menos. O que é necessário mediante um bom planejamento, que é o que nos norteia, né? A gente tem que pensar sempre na condição bucal do paciente, a gente estava conversando isso há pouco. Hoje, os nossos pacientes, você termina um tratamento e você quer que ele fique intacto daqui 20 anos. E isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque o material estraga e o paciente também, abre aspas, a gente estraga. Os hábitos envelhece. dele. Tem gente que ganha uma diabetes, tem gente que ganha uma hipertensão, tem gente que ganha... E assim vai indo. Então o material vai se comportando numa boca que é um ambiente mais hostil que a gente tem no corpo humano. E a gente não consegue entender isso, acho que nem nossos pacientes entendem isso. Porque a hora que ele lembra é a hora que quebra, é a hora que está estragado, aí ele lembra a hora que de dói, você. né? É a hora que dói. Então, esse conceito de saúde, eu acho que tem que ser muito bem colocado, que não é só, vou desgastar, não vou desgastar o suficiente. Não, eu vou cuidar da saúde do meu paciente. Bernal falou há pouco, vai preparar pouco numa gengiva toda edemaciada que o cara que não escova o dente. Aí dá zebra. E nem sempre o paciente está preparado para aquilo, né? Isso. Ele quer uma coisa, às vezes, que não dá para ser entregue, né? Exato. Então, assim, conscientização do paciente, eu acho que é o ponto principal. Para você iniciar um tratamento, o teu paciente tem que estar conscientizado e adequado. Já pararam para pensar? Assim, a gente fala de, por exemplo, anamnese. Quando a gente pensa em anamnese, a gente pensa em anamnese quando você conhece o paciente. Mas se hoje a gente pega um paciente, a gente vai acompanhar esse paciente ao longo da vida, vocês concordam que a gente vai ter ali que fazer pelo menos algumas outras anamneses desse paciente?
Porque é isso que a gente estava conversando. O paciente ele envelhece, o paciente muda. Às vezes o paciente era super saudável e rígido e de repente ele desenvolve, por exemplo, um diabetes, ele vira hipertenso, ele tem algum problema cardíaco que no andar do tratamento interfere. E aí a gente pensa, não, eu vou, aqui meu paciente é isso, ele nunca mais teve nada, e de repente ele começa a ter outras alterações fisiológicas na boca, que a gente pode fazer um diagnóstico às vezes, e inclusive ajudar o médico a orientar o paciente a ir ao médico para resolver aquele problema. Olha que interessante que a Ju está falando. Fez relembrar uma outra coisa, que às vezes as pessoas esquecem. Fui dar uma palestra ontem, no meio da palestra, uma das dentistas perguntou, cara, você é um cara muito tecnológico. Você sempre pensou muito tecnologicamente assim? Aí eu falei, não, eu só sou um clínico geral, que cada dia mais eu volto para trás. Porque na hora eu falo sobre a prevenção e a recorrência de prevenção que sustenta a minha clínica. Eu falo o básico, e ela está falando de anamnese, eu estou lembrando do meu primeiro caso, quando me deram uma chance de trabalho, Vila Mariana, me arrumaram um consultório para trabalhar em porcentagem. E o primeiro atendimento, vou contar porque é uma história legal, e quem está em casa eu acho que é bacana entender a nossa vida também, né? Não só a nossa performance, mas como a gente chega nas coisas. Era um professor que eu tinha de dentística, por isso que a minha primeira especialidade foi dentística, eu amei, porque esse cara era um gênio, ele era um gente fina, ele já faleceu, mas ele era um cara muito legal. E aí eu lembro que eu cheguei na clínica, primeira vez, consultório simples, cara. Ele tá atendendo uma mulher e eu cheguei cedinho, e ele não tinha secretária, não tinha nada, não tinha chegado a secretária, sei lá. Eu abri a porta, ele abriu, pô, eu tô aqui sentado na sala da Dona Maria José, não esqueci o nome da mulher. Pô, estamos sentados conversando, ele ficou meia hora conversando com a mulher, aí ó, anamnese, eu tô fazendo o associativo, tá? E... não, a minha cliente há muito tempo, falando do marido dela, tá lá, eu entrei para ajudar ele, que ele ia fazer uma moldagem para dentadura, uma prótese total. Naquela época se fazia muito, hoje também se faz, né? Mas enfim. E aí na hora que ela saiu, ela falou, não precisamos acertar. Ele falou, não, marido, depois te ver, depois te ver. E eu naquela sagacidade, né? Porra, o cara não quer receber. Ele fechou a porta, eu falei, pô, Bruno, primeira lição do dia, né? Cara, você não quis receber a mulher, ele falou, deixa eu explicar uma coisa. Eu atendo ela, a mulher, o marido, a família inteira, ela é uma recorrência da minha clínica, eu sei os hábitos dela, a mulher tem que ir com calma, porque ela é meio nervosa, tarará, tarará. Cara, isso aí foi que nem um mantra. Aquilo foi que nem enchendo meu tanque de gasolina da minha vida. Eu falei, cara, para ir para performance, você primeiro precisa ser humano e entender a humanização. Aí a Ju acabou de falar, e o Calegari acabou de falar, e você acabou de falar o quê? Antes de ser minimamente invasivo, nós precisamos conhecer as pessoas, seus hábitos e, basicamente, sermos um dentista clínico geral. A partir do clínico geral que a gente falou, nós vamos chegar lá ainda, né? Tem assunto do minimamente invasivo, da performance, mas, sem ser clínico geral em excelência, nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. Então essa lição que me veio, que a Ju falou da anamnese recorrente, é que a gente também vai envelhecendo com os nossos pacientes, e se a gente conseguir comunicar para eles que eles também envelhecem, aí vem toda a sabedoria do conhecimento do especialista para poder aplicar isso. Ó, tô contando histórias da minha vida. Sabe o que eu acho? É muito legal, eu acho disso, cara. mas o que eu acho legal, assim, a gente conversar um pouco sobre isso, porque cada um tem uma história, com certeza, voltada para algumas questões básicas. Eu brinco, a gente tem alguns problemas, acho que de formação, ou até onde a gente se situou e se posicionou como profissional. Eu brinco que a gente tem dois problemas sérios. O primeiro deles é assim, o médico vende conhecimento. Nós temos um problema, não sei de onde que a gente tirou isso, se a gente não operar, a gente não sabe cobrar. Então, a gente não vende conhecimento, a gente vende operação. Isso é um erro, porque assim, operar ele é importante, mas talvez a parte do conhecimento é que vai fazer com que você se torne ou um promotor de saúde ou um clínico geral, porque é não colocando a mão e na orientação e na informação de coisas que o cara precisa saber, que vai depender dele, não do seu trabalho. Esse é um outro problema. O dentista acha que ele tem que ser a solução de tudo. Não tem que ser. Hoje a gente vê essas questões que estão aparecendo, elas são multidisciplinares. Exatamente. Elas são multiprofissionais. Então a interação e o entendimento disso, você não tem obrigação de saber
se o cara tem um problema psicossomático. Mas talvez você tenha a obrigação de saber e falar para ele, olha, você está conversando com alguém, você está tomando essa medicação, você está sendo orientado, para até às vezes ter uma comunicação, saber, olha, vamos fazer um procedimento assim, você sabe? Isso cada dia mais está se tornando uma coisa muito corriqueira no meio de saúde, a comunicação entre áreas. Hoje você vai fazer um esportista, ele está com o nutricionista, ele está com o fisiologista, ele está com o cardiologista, ele está com o cara do esporte. Tudo está interligado. Né? Então, assim, e para a gente se tornar um promotor de saúde, a gente tem que deixar de ser apenas um operador. O operador é um papel importante, porque é aqui que a gente restabelece, de uma certa forma, a condição bucal que o paciente precisa ter, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista estético, tudo mais tal. Mas a gente precisa ir além disso. Né? E isso, acho que as pessoas precisam se informar, entender a diferença entre um paciente A, um paciente B, ver o ciclo de vida dele, hábitos. Né? Estava até conversando de manhã. Dois especialistas em envelhecimento e mais tal. Cara, se você não fizer as primeiras perguntas, você fuma, toma vinho tinto, come muita verdura, se nós vai pigmentar, tem que vir aqui fazer manutenção rápido. Porque O que a gente pode até dizer, né, Rui? Claro que a entrada da Odomed, né, na KG, né, vamos dizer, é um outro eixo, né, vamos dizer. E aí eu sempre escuto você falar, né? Quando o paciente vem, primeira coisa, você tem saliva? Se o cara não tem saliva, ele já está ferrado. Você pode fazer o que for ali, né? A gente vem discutindo muito isso, né? Então eu vejo que às vezes, né, por várias questões, né, vamos dizer, a gente tem dentistas, né, de vários níveis, né? Mas é a questão da conscientização do dentista, do paciente. Sim. E essa anamnese que a Juliana falou. E é a visão da promoção, assim. Ele fez uma brincadeira no começo, que toda hora ele fica esse troço limpando a língua. Mas, gente, a área mais contaminada que nós temos na boca, você usa, não é usa, a língua. Né? Mentiroso. Se não formos nós que vamos orientar nosso paciente a limpar a língua, quem é que vai orientar? E aí eu pergunto para os dentistas, você orienta seu paciente a escovar a língua? Não. Cara, então, como é a área mais infectada, já está comprovado e tal, que ali é uma região onde, ainda se você tem a xenofobia, vai ter um monte de problema. E hoje existem estudos, né, que viram outro videocast, de inter-relação. Eu tive a felicidade de fazer um trabalho no hospital, que assim, consequências de doença sistêmica via problema bucal e vice-versa. Quer dizer, hoje a gente tem dados científicos informando que assim, um monte de doença sistêmica causada por problema bucal e um monte de problema bucal causado por tratamento. Tem coisas que são óbvias, o cara que está fazendo radioquimioterapia, esse cara quer todo um cuidado especial. Com certeza. Quer dizer, ele está numa condição de unidade deficitária, você fazer um procedimento assim, reequilibrar esse cara, cuidar desse terreno onde se construir a casa. E aí que eu acho que de vez em quando, é outra coisa que eu falo, né? O dentista, ele quer as coisas rápidas. Gente, alguém aqui conseguiu a comida rápida no seu curso? Mas quem está sentado na mesa aqui, é por etapa, e vai errar, e vai fazer de novo. O nosso trabalho é tido como um processo de repetição. Eu acho que tanto você como você colocou e o Bernal colocou, o Bernal falou que a gente tem que ser um excelente clínico geral. Eu achei fantástico isso, mas a gente enfrenta uma formação cultural do dentista falha. Por quê? Primeiro, o cara para ser clínico geral, ele não é obrigado a saber fazer tudo. Ele tem que saber diagnosticar. Esse é o ponto, enxergar. Só que o dentista, ele é formado a não encaminhar. Porque o medo de perder o paciente. Não liga pro médico, porque o cara vai achar É uma grande besteira. É uma grande besteira. Se a gente não se colocar, não parametrizar como promotores de saúde, assim como médico, legal, a gente vai se lascar. Porque o médico, ele se ajuda. O médico é corporativista. O médico puxa o outro. Exatamente. Dentista, você vê um falando mal do outro. Uma classe odontológica é ridícula. Então é isso que a gente está enfrentando. O cara tem medo de indicar porque fala assim, puto, o cara vai ver o que eu fiz na boca do meu paciente. Não, é que é uma bobagem, porque assim, contando experiências pessoais, eu acho que onde eu mais ganhei em paciente é onde eu não fiz odontologia. Fui conversando com o cara, me preocupando com o cara, querendo saber se ficou bem, porque, vamos lá, de novo, eu brinquei agora, a técnica, ela é super importante, mas é um pessoal.
O cara não sabe se a oclusão está fechando no lugar correto ou não. Ele não faz a menor ideia. Se ele quer um extintor, sair bonito e, se possível, ser bem atendido. Para quem não sabe aí em casa, o Rui é dentista de formação, de mão na massa e fundador da Odontoprev. Ele é um empresário, ele está falando uma coisa de macrodontologia. Mas Ele fala de massa porque ele entende de massa, entendem? Espalhar essa conversa na massa com propriedade é uma coisa muito séria. Então eu tenho que falar de você, porque você não fala de você, mas eu falo. Porque o nosso mundo é pequeno, Amendoim. Mas o que acontece é diminuto. É que eu acho que é importante passar, na nossa formação, vamos lá, a gente não tem nenhuma orientação de economia. Você sai do consultório, você não sabe o que é custo fixo, custo variável, básico. Tabela, você pega meia dúzia do amigo e sai cobrando alguma coisa no meio lá. Aí você não tem nenhuma formação de marketing pessoal. Né? Como é que você faz isso? Aí, quer dizer, eu não fiz faculdade na Lua, eu fiz aqui a faculdade. Só que tem, então, exercia. E naquela época não tinha dispositivo de conhecimento, não tinha acesso, não tinha internet, não tinha nada. A gente tinha que ir para a biblioteca e ficar enchendo o saco do professor, não tem muito tempo. Posso ir no seu consultório do senhor? Posso ficar do seu lado lá? Ficava lá do lado do cara para tentar aprender alguma coisa. Porque eu peguei uma época que tive a oportunidade de exercer também carreira acadêmica. Como é que você ensina? Naquela época era período integral, certo? 5 anos. E não dá tempo de formar um profissional em tudo que ele precisa aprender nesse período. Não tem jeito. Aí reduziram. Como é que faz? Você vai ter que buscar depois. E eu sempre usei essas dicas que eu acho que são importantes de dar. Primeiro, eu nunca fui além do que eu podia fazer. Nunca. Sabia o meu limite? É assim. Depois eu ficava buscando como é que eu avançava. E eu me recorri a um professor, alguém assim. Nunca trouxe imagem negativa para mim. Muito pelo contrário. Os meus pacientes estavam comigo que eu tinha uma preocupação legítima de que eu não precisava resolver tudo, chamava um outro cara para me ajudar. Isso é uma bobagem achar que isso é desfavorável. Isso é favorável para você. Entendeu? Você pedir ajuda não tem problema nenhum. E se for de maneira genuína. É muito melhor do que você se arriscar a fazer um negócio e você vai pôr em risco. E eu falava, cara, eu vou parar aqui, vou chamar alguém que sabe mais, porque eu quero o melhor para você. E é isso que fica na cabeça do cara. Que o médico faz bem isso. O médico resolveu o problema do paciente. Se é ele que vai resolver, ou se é o farmaco, não tem problema nenhum. O problema é ele resolver o problema do paciente. Entendeu? E acho que essas coisas que acabaram acontecendo na nossa profissão, e aí empiricamente eu acho que a gente teve que exercitar do lado, que eu usei muito, e aí eu digo assim, como consumidor, a gente é exigente com a chuva, né? Então, o que é um bom médico para você? Ninguém que eu fui no clínico agora sai encantado com o cara. Por quê? O cara pergunta o que eu como, não sei o que lá, não sei o que, se eu tomo remédio, pôs a mão em mim, tirou a roupa, não sei o que, esse cara fez esse diabo lá. Fazia anos que ninguém fazia uma anamnese, do ponto de vista, você pensa que o cara estava preocupado. Pô, mas saí daqui, pô, esse cara é legal. O que é que ele fez em medicina? Ele deu atenção para mim. De humanizar, né? E aí, né? se eu sei que é isso que eu quero, porque quando eu sou o prestador, eu acho que o cara tem que aceitar o que eu faço. Tá certo. Então, eu brinco que eu falei para ele assim, todo mundo fala assim, você tem uma secretária que atende super bem, como é que você faz o treinamento? Então, peraí, para. É a dica do Rui. Essa é a melhor dica que eu vi, Que bobagem. acho que no ano. Vocês vão ver que é uma dica, é a melhor dica. Presta atenção. Mas assim, Vai. se você não tem informação nenhuma, eu fazia assim, eu virava, Secretária, dava uma presta atenção, folha de papel beabá. pra ela e falava assim, escreve aí que você está aí no médico, como é que você gostaria de ser atendido pela secretária do médico? Eu queria que ela me atendesse sorrindo, fosse gentil comigo, me acompanhasse, me servisse um cafezinho, um suquinho, um ambiente agradável, não sei o que, terminando as coisas, virei e falei, faz. Cara, é sensacional isso. Mano, é sério. É sensacional. A melhor dica que a pessoa pode dar pra outra. Ele falou, o treinamento tá pronto, agora você pode fazer. Fantástico. Vou fazer isso a semana que vem com todo mundo já. Dificuldade de você, no mínimo, se você tem pouco conhecimento, vai tomar atitude, tome atitudes com os outros que você tomaria para você. É isso aí. O que você gostaria de tomar com você. Cara, é sensacional. E a gente fica procurando Muito bom. coisas absurdas, absurdas, e esquece de fazer o simples, o óbvio. Você fica batendo cabeça, né, pra treinar? Faz o simples é o simples. Bem feito. Ele não precisa ter luxo. Tira um soquita.
cara vai falar, pô, fui no dentista, é suquita, cara. Maravilhoso. E aí que eu pego, tem os assuntos que deveriam ficar no nosso domingo, brincadeira pai, a halitose. 30% da população, 70 milhões de pessoas têm um problema que vai para transtorno comportamental, o cara não vai ter namorada, não vai se dar bem no trabalho, tem um problema sério, tá certo? Quem é o principal responsável por cuidar disso? Não tratar necessariamente, não curar necessariamente, mas deixar o que esse cara ter por fora. O dentista. Tá certo? É multidisciplinar, mas o dentista é responsável. Isso está no limbo. Ninguém pegou isso. Só que é um tratamento de orientação. Tem um pouco de operação, tem, mas é mais orientação. É mais o sentido de você cuidar e usar dispositivos que existem para colocar o cara numa condição de equilíbrio. E essas coisas que eu acho que assim, você vai no dentista, se o cara fala assim, deixa eu ver se você está salivando. Teste de salimeter, mas se pega um copinho, pega o cara cuspindo. Deixa um limão no frigobar, pinga 5 minutos embaixo da língua, para ficar quietinho, cuspe de novo. Aí, na primeira cuspida, ficou um pouquinho, no segundo, ele aumentou, beleza. Não aumentou, você está com xerostomia. Simples assim, ó, você está com problema de salivação. Vamos ver como é que eu ajudo você nisso. Esse cara vai sair, vai fazer no escritório, no dentista agora, o cara falou que eu tenho problema de uma, eu não posso ter problema de uma hora. O cara fala, nunca vi isso. Esse cara vai espalhar que você fez uma coisa que os outros não fizeram. E ele não colocou a mão na sua boca. Eu mais ganhei paciente quando eu não fiz odontologia. São bobagens, são dicas, são coisas que é. Eu acho Bobagem, que quem tem sucesso nunca é bobagem, mano. gente Tem que aprender resgatar. com quem soube trilhar o caminho, é diferente. Você falou de boca É cheia. muita, falei, tô comendo amendoim, tá tudo sujo no meu dente, vou passar um dental depois. Mas a gente é real, Ele não vai ficar com dá. bafo de A gente pulmão. não, mas aí vai a pergunta popular. O mau hálito está na boca ou está no estômago? Vai, responde, porque eu preciso dessa aí pra dar deixa. Na boca, Quantos por cento na boca tá o mau hálito? mais de 90%. E o resto é no estômago ou no intestino? Divertido. 4% no intestino? Isso. Você tá achando que o mau hálito é aí do estômago, né? Então vai estudar para passar pro seu paciente para falar o que é mau hálito e vai estudar. A gente brinca na seriedade mostrando que você precisa estudar. Eu vou contar uma história para vocês que o André me ligou um dia, o Calegari e a Ju. Ele só falou assim para mim, ó. Ô! Ele falou assim, ó. Continua aí, só vou chamar aqui. A bebida do Calegari. Ô, cadê a cerveja? Eu vou trazer o que você pediu. Aqui é ao vivo. Aqui. Mas já tá, eu pedi. Ah, você pediu? Chique. Mas a gente pode pedir pra elas também. Ó, elas estão Pronto, provando aqui, ó. Ah, então tá bom. É, são todas professoras da nossa equipe lá. Bem-vindas aqui, Reabilitativo. bem-vindas. Maravilha, hein? Está mal Reabilitar. acompanhado. Deixa eu contar. Mal acompanhado. Deixa eu te contar. Calegari me liga um dia. É por isso que eu falo que é animal, cara. A ação das pessoas sérias é uma coisa animal. A gente tá aqui para falar sobre vida, gente. Esses podcasts que a gente faz também é para falar sobre histórias. Não é só para você saber o micropreparo. Micropreparo você vai estudar no Reabilitar Team, vai fazer especialização com eles. Nós vamos dar só uma dica aqui. Com a Ju, com o Calegari, que são incríveis. Mas o do Reabilitar Team. Sim. Boni. Tobone, meu irmão, tio Pintado. Mas assim, o que eu ia falar? Que ele me ligou um dia, falou, Bernal, que foto de merda é essa aí que você tá postando? Não faz assim, vai, Bernardo. Eu vou falar porque você é um cara sério. A gente tem que falar os bastidores, que a gente não é no fake. O meu postar diário do no fake, o cara manda, ó, a gengiva tá zoada. Eu falei, você estudou gengiva? A minha tá preparada, tem 2 fios de afastamento, eu acabei de cimentar o dente, faço há 14 anos CAD/CAM. Não vai me ensinar a fazer. Vem aprender comigo também, porque daqui a 2 semanas a gengiva tá assim, porque o periodonto é assim, assim, assim. O cara, é mesmo? Obrigado que você me explicou. Eu falei, vai estudar. Antes disso, eu não sou professor catedrático, tenho as minhas especialidades, mas não é isso que eu ia falar. Foda-se isso. Eu ia falar que a importância de um cara e falar, melhora essa foto, tá com saliva. Cara, ele tá preocupado em como eu me comunico da maneira mais alta performance possível. Aí o que eu respondi pra ele? Falei, irmão, obrigado que você me dá um toque para as coisas, porque isso é o tom do professor. A Ju é a mesma coisa. Então eu acho assim, a seriedade como o Calegari leva essa conversa me fez passar assim comigo essa brincadeira. Ele falou, mano, melhora essa foto, Bernal.
Ô Berna, tá zoada essa foto. Melhora essa foto. A luz tá ruim, eu não sei o que lá, você não tá mostrando. Aí, opa, eu volto pra trás, né? Então eu tô falando isso, porque quando a gente procura um curso, ou quando procura pessoas sérias, tem muito, eu falo o que eu penso porque eu não tenho o rabo preso, então eu falo mesmo. Tem muito camarinha de primeira viagem querendo montar história de 2 dias de curso de resina para dar polimento e cerâmica, o cara não sabe o que tá falando. Ele é bom para editar foto, ele é bom no Photoshop, ele é bom e a didática do cara. E a relação dente-dente, dente-implante, implante-implante, a correlação protética, vamos falar termo científico aqui, nós vamos até amanhã. Não é esse, eu gosto sempre de trazer para o povo a conversa, porque eles são os catedráticos para falar. Quando a gente fala de ambiente invasivo, gente, é entender que quando eu lembro que há 14 anos atrás eu peguei o primeiro CAD/CAM na minha mão, eu quebrei a picareta, porque não tinha o que fazer, eu fui sozinho. O que é minimamente invasivo, e eu olhei no sistema 3D e vi quanto que eu precisava de espaçamento de material, para ter um material restaurador. Para quem que eu liguei? Não sei se você lembra, eu falei, mano, tem um espaçamento de cimento aqui, quanto que é a micrometragem desse cimento? Cara, bomba, eu falei, beleza. Já dei espaçamento, ali eu me tornei minimamente invasivo, até mesmo de material ali. Ali eu virei o ninja do química, eu queria saber química de material, propriedade de material. E aí foi andando, e eu digo que o professor catedrático, a evolução do processo, é você entender que o cara se preocupou em me ligar para falar, melhora isso. Esse é o papel do professor. Por isso que eu falo que assim, eu sou muito fã da Calegari e do Ju. É o Tá Dornelles. completamente. Vira a bebida, Tê. Que é meu irmão. Eu nem tomei, tomando água. Do André e da Jo. Mas deixa eu fazer uma parte aqui. Tô com amendoim na boca. Eu sei, deixa eu fazer uma parte aqui que eu acho que eu preciso dar um gancho aqui que é muito legal em cima do que o Calegari falou uma coisa importante. Essa questão do dentista, especialista de estratégia. Isso bochecha. Nessa situação. Nessa sequência, bochecha cuspiu de volta. Cuspiu de volta? Ligo. Aí, nessa declaração que você fez, você trouxe uma coisa muito importante que acho que eu preciso salientar, porque assim, ele ligou para você, que é uma atitude absolutamente importante, mas você teve a maturidade de entender que ele queria ajudar. Porque a maioria dos dentistas, esse cara tá se metendo na minha vida. Mas é isso mesmo. Olha como. Posso fazer um Aí parênteses você aqui? devolve para ele e pede ajuda para ele e ele entrega com absoluta tranquilidade. Este nível de maturidade é que as pessoas precisam ter. Meu irmão, pô. E comunicação Tem que tá aceitando, é troca. E a gente Só que tem um monte de cara que fica cheio Se de ofende. se não, ofende. ego, né? Entendeu? Aí- Eu queria fazer só um parênteses, né? Porque quando a gente começou a desenvolver as brocas, né? Para o kit, né? O Calegari ele fez um desafio grande para a gente, né? Porque é realmente um produto totalmente diferente daqueles que a gente tem. E não foi um desenvolvimento de uma hora para outra, né? E eles são extremamente exigentes, né? Mas assim, Foram eles anos, sempre, né? eles 2 anos. uns 2 anos, né? Mas apontando, não é simplesmente não, isso não serve, isso não funciona. É como o Bernal falou, é pontual o negócio, vamos acertar aqui. E tinham várias questões de dureza, de granulometria de diamante, ou seja, é um desenvolvimento, né? E recentemente a gente teve junto, né, antes do final do ano, ele olhou o nosso catálogo novo, ele já de cara, a posição desse dente tá errada, entendeu? Cara, o que eu vou dizer? Vocês aguentam Realmente, ele, a né? gente não tem essa aguentam visão, mas a gente tem que estar aberto a isso, Sabe né? que a gente Céu, hein? fala muito lá na especialização, a gente costuma falar assim para os nossos alunos, né? Que enquanto a gente estiver pegando no pé de vocês, enquanto a gente estiver cobrando, enquanto a gente estiver exigindo, é porque a gente acredita no potencial de vocês. Quando a gente parar e falar assim, não vou mais ali não porque não adianta falar, é porque a gente já desistiu da pessoa. Então, enquanto a gente estiver pegando no pé, ligando e falando, Não, cara, melhora, eu faz acho- isso, isso é é porque a gente fantástico. gosta da pessoa. fantástico. sabe? Eu acho que Porque a gente quer a odontologia bem, eu acho que é esse Sim, grande o que eu vejo pelo Acho que é a time do preocupação de Reabilitar, todos. até o time deles, do Reabilitar time, São eles todos têm... ex-alunos nossos, o meu, do tio. São Então, todos. o Thiago, a Ju, o André, o Calegari, eles têm muito amor por isso. Paixão por ensinar é uma coisa... O Rui tem essa paixão por divulgar. O Rui é macro divulgação, porque ele quer a saúde no geral. Não, senhor.
Não vou levantar sua bola, porque você precisa se levantar, porque é a realidade. A gente tem que... Eu tô aqui, eu não vou deixar de dizer que daqui a alguns poucos anos o time deles do Reabilitar vai ser o time mais performático para cursos que vai ter no Brasil. E no mundo, porque não é porque são meus amigos, não, mas eu acho assim, ó, a questão de promover a técnica, ela é importante. A técnica segue passo a passo. Então, o nosso tema hoje de laminados, de preparos minimamente invasivos, a gente vai falar um pouco de broca. Eu acho que é interessante a gente puxar esse assunto também. A gente falou da importância da preparo periodontal, a importância do atendimento da saúde bucal como um todo. Ó, Rui, acabou, eles acabaram. É, já tá trazendo. Timinho show, né, meu? Timinho já vai pesado. ser- Então a gente já falou, vai a ser gente foi construindo a nossa conversa com a saúde coletiva. Se eu estiver errado, você me corrige. A saúde coletiva. Da saúde coletiva a gente veio falar da importância da classe também tentar ser unida, né? Porque ela não é a parte médica assim. E a gente que está na cabeça dessa história tem que mudar esse mindset das pessoas, você não acha? É mudar o mindset. A gente tem que trazer, assim como ele faz comigo, assim como eu faço com ele, assim como a Ju, porque a gente tem um andamento que vai trazendo essa evolução do processo. Até a gente vir para os sistemas digitais, que agora obviamente é a bola da vez. Não esquecendo da clínica geral tradicional, né, Rui, que a gente já falou. A evolução dos materiais restauradores, que na verdade precisa entender de química para entender dos materiais e de espaçamento. A gente tem que ser meio engenheiro, meio físico e meio químico ao mesmo tempo, né? E meio pedreiro, para botar a mão na massa e fazer acontecer. Na evolução dos materiais, na evolução dos sistemas digitais, ô Ju, a gente está conseguindo prever, não vamos falar em casos maiores, né? Não casos restaurativos menores, mas podemos começar pelos maiores, e aí a cerejinha do bolo, todo mundo fica procurando, né? Vamos fazer lentes de contato. Eu estou popularizando de novo o papo, a gente, do termo é laminados cerâmicos, mas vamos falar assim, porque as pessoas entendem melhor, talvez. A indicação mais de fazer resina, fazer cerâmica, as indicações dentro da cabeça de vocês com relação a ser também minimamente invasivo, elas se refletem em quê? Como escolhemos qual é o melhor caminho? Resina? Cerâmica? E aí? Me chama de Até que horas pra tem, né? mais de horas. Adoro causar o bagulho. Adoro. Se a gente for tocar nesse assunto, eu vou te falar da filosofia que eu acredito, que pelo menos assim, que eu sigo. Eu acredito que a indicação da resina é para ser incremental. Então, pontos específicos. Quando você tem envolvimento por completo, eu penso em cerâmica. Vantagens e desvantagens. Cerâmica, eu preciso de espaço. Resina, eu preciso de espaço. Cerâmica, eu preciso de inserção. Resina, eu preciso de inserção. Então, para acréscimos pontuais, em áreas localizadas, eu falaria para você, resina é o melhor caminho. Por outro lado, eu pensaria na cerâmica. Durabilidade de material, resistência, eu acho que não vem ao caso. Mas antes de falar do material, eu preciso que seja abordado o planejamento. O material é a cereja do bolo. Não adianta você querer pôr uma cereja num bolo que está desconstruído. Então, tanto para resina quanto para cerâmica, eu tenho que fazer um planejamento. E o que a gente tem visto o que aconteceu na odontologia? A galinha dos ovos de ouro eram os laminados cerâmicos. Porra, aí começou a aparecer o cara fazendo laminado cerâmico que é coroa. Aí o cara mostrava na mídia social os dentes tudo pirulitado, parecendo essa baqueta aqui assim, e o cara falou, fiz laminado. Você fala assim, nossa, mas fazer laminado desgasta o dente assim? Aí o cara fala assim, não, tá errado, vamos usar um material agora que não desgasta dente. Qual é o material? A resina. Aí o cara faz o quê? Ele sobrecontorna a resina e o periodonto não sofre. Então, o próprio dentista está se automutilando. Ele está se matando. Nós matamos os nossos procedimentos. Então, a hora que a gente pensar que tudo tem uma indicação correta, tudo tem um perfeito consenso para você trabalhar, os materiais são ótimos. E os materiais não duram a vida toda. Lógico, resina tem um tempo de vida menor. Fato. Ela é uma esponja. Ela absorve. Porosa. E cerâmica bem acabada e lisa e polida, não. O periodonto adora. A aderência de placa é menor. Então, assim, isso é fato comprovado na literatura. Agora, o caminho que eu vou seguir, poxa, se você me der uma resina para fazer chamagi,
pra fazer, ela dá um banho em mim. Autoboninha? 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 Então, Tá assim, ligado? por quê? Ela tá focada nesse processo. Sim. E isso a gente precisa começar a aprender. Isso a gente precisa começar a saber as nossas limitações. Outro detalhe grande. Nós que fazemos cerâmica, nós dependemos de um terceiro, que é um laboratório. O cara precisa entender aquilo que eu quero, que o seu paciente quer. Olha que loucura, Rui. Você contrata, o cara te contrata para fazer o dente dele. Só que você contrata um terceiro que não conhece o cara. Que nunca viu. É isso. Olha a importância da anamnese. É do vídeo, é da foto. Entendeu? Aí vem, Então, né? isso tudo a gente precisa. Quanto mais a gente fomenta, quanto mais a gente nos fomenta de informação, melhor é. Fica melhor para qualquer execução. Puxando o gancho das brocas. Eu tive uma discussão com o Christian quando eu lancei o desafio. Aí ele chegou para mim e falou assim: pô, Calegari, mas você colocou no kit quase todas as brocas de polimento. Aí ele virou e falou assim: mas broca de polimento não desgasta dente com força. Aí eu falei: é isso, Christian. Ele falou: mas a broca vai acabar antes. Vão achar que a broca vai... Eu falei: o que eu falei pra você? Eu prefiro que a broca acabe antes do que o dente. Justamente. Aí que a filosofia se alinhou. Nós nos alinhamos. Ficamos 2 anos trabalhando em cima de discussões em cima disso, de granulometria de brocas, de passos de preparo, e tudo a KG entrou num consenso que comprou a nossa ideia e acreditou no processo. Agora, Só pra ficar puxando mais aqui, claro- a Ju, eu ia perguntar pra Ju justamente isso. Complementa e vou te fazer uma pergunta. Só complementar, só para ficar mais claro para as pessoas que estão ouvindo a gente, a broca de polimento que o André fala é aquela de tarja vermelha. Pronto, eu ia pegar você É, pra perguntar. Eu já ia Porque falar. a gente fez A isso porque vermelhinha. realmente é bem complexo a gente lá na hora pegar. Porque a gente Ju. tem por coloração a divisão das granulações das brocas. Então as brocas de polimento que o André fala são as de tarja vermelha, que ele utiliza para fazer inclusive o preparo dos dentes, Isso. né? Eu também uso as vermelhinhas, porque é isso aí que você falou. Né? Vermelhinha pra preparar e amarela é pra quê? Para acabamento. Polimento. Depois que usa Polimento. vermelha, usa amarela. Isso. Amarela é mais granulometria, mais fina. Mais fina. Exato. Vai deixar mais liso. Mais É liso. Você usa broca multilaminada? Pronto, aquela de lâmina. No preparo a gente não... É pergunta dos universitários, é maravilhoso. É a dica de ouro, né? Que nós já tivemos de manhã essas loucuras, né? Multilaminada vocês usam pra alguma coisa? Lá? No Não. preparo não. E aquela broca com grânula mais grossa de desgaste? Nos passos iniciais, a granulação verde. Mas por quê? Porque eu estou preparando sobre o mocap. Sempre sobre o mocap. Pronto. A gente sempre prepara sobre o mocap. Falando Então a sobre gente não estética. está encostando no dente, a gente está encostando na resina, que é o seu planejamento final. Certo? Exatamente. Eu acho muito legal, só fazer o depoimento aqui, porque o velhinho veio aqui para fazer depoimento. para com isso, né? É assim, eu falei já que eu tive a oportunidade de lecionar na disciplina de prótese. Então a gente passava, o cara estava preparando, mas desgasta mais. E o cara desgasta mais. O que tinha que caber? Metal e a porcelana. Hoje, cara, o que a gente fazia é um absurdo. Mas era tinha que ser retentivo, tinha que ser no seu Os preparos tinham que ser geométricos, É, porque eu não tinha adesão. Então assim, você vê que legal que a tecnologia trouxe coisas super positivas no sentido de preservar, Sim. né? Sim. De não mexer muito, né? Que essa é a história, né? E aí traz o conceito que mesmo na operação você promove saúde. Sem dúvida. Se eu for preparar um dente e manter ou mantiver o esmalte com o substrato, que é o melhor substrato para eu colar, eu vou ter uma longevidade muito maior, vai ser muito mais duradouro. Então, lógico, nós estamos falando tudo isso partindo do pressuposto que nós temos um planejamento, o resultado final. Então não adianta eu falar, não vou tocar no dente e eu não tenho espaço para aquele material cerâmico. Eu preciso também ter o espaço para o material cerâmico. Isso é muito importante de analisar. E aí vai um pouco dessa questão que cabe em tudo, seja na anamnese, da individualização da pessoa. Exatamente. Porque o cara acha que tem a técnica, vai ser tudo igual. Não. Não é, bicho, assim, é no planejamento que você vai ver. Aqui eu vou precisar de mais espaço, Isso. aqui é menos, esse aqui não sei o quê. Envolve uma questão de conhecimento, que são esses passos, porém os passos eles mudam de acordo com o indivíduo.
E hoje as pessoas estão enxergando todo mundo igual. O cara entra lá e o planejamento dele é tipo padrãozão. Rui, o que me fascinou na odontologia era que quando eu estava no colegial, eu pensava assim, antes já sempre quis fazer odontologia, né? Mas assim, eu pensava os meus amigos assim, eu quero trabalhar numa empresa, eu quero ser administrador, eu quero fazer economia. Aí eu pensava, porra, o cara vai fazer todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Eu na odontologia, cada paciente é único, cada paciente é uma história, cada paciente é um caso. Então, olha a versatilidade que a odontologia nos promove. Cada dente é único, não existe exatamente igual. Então, isso que é mais fascinante de tudo. E o interessante, e acho que é isso que é legal, essas coisas de interação com o paciente, de você olhar não só o trabalho individualizado, mas o contexto. É assim, eu sempre digo, né? Teve um tempo na odontologia, não sei se isso persiste, muito do que eu fazia era concentrar o trabalho dos outros. É muito triste isso. Então, assim, o cara passou por 2 ou 3 dentistas e veio fazer comigo. Então, são 2 ou 3 dentistas que, bem ou mal, não retiveram o seu paciente, não fidelizaram o paciente. Quando você tem esse tipo de visão, você não consegue se livrar do paciente. É o contrário. Se você vai tirar férias, não, como você vai tirar férias? E como é que eu fico? Você fica aí, cara. Você fica aí. Tá certo? Cria um grau de dependência que chega a ser maluco. Você vira padrinho de casamento e melhor amigo. O cara liga pra você ou perguntar coisas que é decisão da vida dele. Por quê? Porque existe um processo que eu acho que é muito legal de relações. Eu sempre digo assim, seja em qualquer instância de qualquer profissão, você vai para qualquer coisa, o nível de credibilidade que você vai ter com o seu paciente, ou de afinidade ou de fidelização, vai depender daquilo que você adquiriu de direito de com ele, de falar o que você quiser, que ele sempre vai entender de maneira positiva. Eu brinco isso, porque lá na empresa, eu sou descendente italiano, é uma desgraça, né? E eu sou assim, uma coisa que eu tenho certeza, eu não vou morrer no coração. E o pessoal fala, você é estressado? Eu sempre. Gente, me identifico. Que italiano que não é, né? Me identifico com ele. Sempre. Eu grito o tempo inteiro, fico nervoso. Nossa, você vai explodir, você está tão vermelho. Porque assim, eu tenho 2 coisas que todo profissional devia ter. Primeiro, indignação. Eu fico indignado quando um trabalho não está sendo bem feito. Me corrói, porque tem uma coisa assim. O Chris conhece. Eu fico no nível de transtorno que eu vejo a pessoa fazendo um trabalho e não fazendo um trabalho que ela poderia fazer da melhor maneira possível e questões várias não está fazendo. E aí tem um problema que começou com o Benson, sou capaz de tirar ele da frente e faço ele. Esse é um problema que assim, deixa a pessoa, esse é um, preciso segurar um pouquinho. Mas eu sou muito de falar, tanto que eu, de vez em quando eu tenho umas reuniões com o pessoal numa sala lá, que se entrou um funcionário novo, o cara vai falar, esse cara vai ser denunciado lá no pessoal do RH como abuso, sei lá. Assédio moral. Porque, meu, agora é uma gritaria, pô, vai ser... Aí o pessoal fala, como é que você fala pro pessoal assim? O pessoal continua mostrando isso. Porque eu ganhei o direito de falar desse, ele me deu esse direito de falar desse jeito. Então, assim, você conquistar isso, seja numa relação, é muito importante. E aí, quando você faz isso no consultório do paciente, cara, é experiência assim, o cara tá com um desconforto. Você fala, toma um copo de água, ele põe na cabeça e passa. Passa. O cara, passou. Foi meio difícil tomar um copo de água com pôr na cabeça, mas passou o negócio. Eu acho que essas coisas a gente precisa falar. As pessoas precisam aprender a relações humanas. Tem um pouco disso também, entendeu? A gente está vivendo num mundo muito tecnológico. Eu sou da época que a gente sentava todo dia para jantar. Vocês também devem. O primeiro prato era sopa. Verão de 40 graus tem a sopa. Mas são coisas saudosistas que eu acho que a gente precisa resgatar, que é um pouco dessa convivência do dia a dia. Precisa levar isso para o consultório, essa questão da humanização, entendeu? Se você associar isso a uma boa técnica, uma boa performance, cara, você vai ser o cara mais bem-sucedido do mundo. O problema é que assim, não corra. Não dá para você pular a etapa.
Mas acho que é uma questão de conscientização, né, Rui? A gente, claro, né, conversa com muitos professores, muitos dentistas, né? E esse tema, né, de ter que consertar aquilo que foi mal feito. E às vezes você fala não para o paciente, né? Nesse caso, foi uma coisa absurda, vamos dizer. Um professor renomado, né, que tem o seu instituto, recebeu uma adolescente de 16 anos e falou, olha, popularmente falando, né, lente de contato. Eu quero fazer lente de contato na minha boca inteira. O professor olhou e falou, olha, desculpa, eu não faço. Eu não faço. Mas a gente sabe que tem muitos dentistas que fazem, e fazem mal feito, estragam, né, a estética, né, de uma criança, né, um adolescente de 16 anos, que vai comprometer a boca dessa pessoa pela vida inteira, entendeu? Então, é conscientização, né? E assim, nessa mesa aqui, né, vamos dizer, o que a gente vai dizer, né? É puxão de orelha de tudo quanto é lado, pra quê? Pra elevar o nível, entendeu? Eu acho que é isso, né? Elevar o nível cada vez mais. A consciência do minimamente invasivo, que é o tema da gente, ela passa no minimamente invasivo profissional também. Ela passa no... Porque hoje em dia, com a era do digital, né, Ju? A era do marketing digital, o dentista da moda. Falei isso outro dia e pegou bastante gente concordando. Eu falei, ó, não existe o dentista da moda, isso é uma conversa mole. É um tá mais em alta para quem? Né? Nos tempos de televisão, o tempo inteiro, esse ano volta com um monte de coisa. Quer dizer, eu já sei como é que é. Tem hora tá em cima, a hora você tá embaixo, não existe. Existe a média e todo dia eu sento, e essa é uma lição para todo mundo que está ouvindo isso, pode ser minha, pode ser da Ju, pode ser do André, eles vão falar a mesma coisa. A gente pro Rui, o Rui, quando montou as clínicas lá no Socorro, foi batendo de porta em porta, a gente tem altos e baixos. Ser minimamente invasivo na consciência é importante. Por que eu faria? Eu faria isso. É virar o papel, que nem ele falou lá, o treinamento, ó. Você faria em você, com 16 anos, os preparos minimamente invasivos, a pessoa não sabe nem o que está fazendo. E aí você tem o alto e baixo da profissão. Você está lá em cima, uma hora cai, um mês é mais dinheiro, outro mês é menos, uma vez por que está acontecendo? E o segredo é você ter o quê? Credibilidade, que é a média se dá na credibilidade. Então talvez o nosso tema minimamente invasivo seja um termo que a gente tem que estar sempre no meio, a gente tem que estar sempre no mínimo da nossa consciência para executar um trabalho em excelência. Talvez esse é nosso grande caminhar como pessoas de comunicação, cada um no seu espaço, cada um no seu papel. Eu acho que o não bem assim. dado te traz credibilidade. Total. Você fala pra pessoa, não vou fazer. A pessoa, pô, não vou fazer. Por quê? Porque aí você explica pra pessoa. E aí vem o conhecimento que o time traz, o professor traz, a vivência traz. E aí você joga tudo nisso, nesse balaio. E que vocês, falando sobre temas minimamente invasivos, o que vocês acham? Pra galera que tá assistindo a gente no Odonto Rock, como elas devem ser profissionais? Como deve ser o caminhar delas profissionais? Eu já sei o que vocês vão falar, obviamente, nós somos família, mas é muito importante transmitir para as pessoas o que vocês realmente são por dentro, não só aquilo que a gente aparece, não só assim em bate-papo, mas no dia a dia. E eu sei como é que é. O bagulho é louco, tenso, mas é importante vocês falarem o que é ser minimamente invasivo. É um preparo, é a vida. Eu acho que fica essa mensagem para vocês do time do Reabilitar, né? Eu acho legal, eu queria puxar um gancho aqui, dessas coisas que eu falo, vocês fazem uma coisa que é muito legal, as pessoas podem pegar um pouco dessas coisas que a gente vem clicando, mas se você somar, dá bastante conteúdo, pelo menos para a pessoa pensar. Vocês criaram, não é um curso, é uma experiência. Como eu faço, é uma experiência. Certo? Nessa experiência é uma imersão. E isto traz um resultado é uma atmosfera muito positivo do ponto de vista de quem está participando disso. Ele participa de uma coisa diferente e o engajamento, o entendimento dele, ele fica absolutamente, isso fica marcado na vida. O curso é parte disso? É parte disso. Ele vai buscar conhecimento técnico? Ele vai buscar técnica? Ele vai. Mas o contorno, toda a experiência é o que torna isso, talvez,
a grande diferença da experiência. E eu brinco isso com eles, assim, esse tipo de experiência a gente precisa levar para os nossos pacientes. Teve um fato uma vez, eu vou contar só porque uma experiência que se contou, isso aqui é interessante. Uma senhora muito elegante, a gente tinha um consultório na Nova Conceição e tal, e ela veio, dedicada mãe de um paciente meu, e veio com uma sensibilidade e tal, eu olhei, aquelas coisas tudo feitas em ouro ainda, e tal, eu fui... aquelas coisas, eu não vou a mão nisso aí, que tá tão bom que eu vou estragar, né? E cuidei da mas eu tinha um hábito, assim, terminou, eu achava que era um chá ou um café? Era um chá. Um chá, só começava a bater papo. Ah, bom, minha neta entrou na faculdade, que beleza, que mais como aqui faz nada, já faz a tarde, eu vou Ou psicólogo, né? Não, terminou a consulta, passou. Uma semana depois, eu veio na marcada. Nada, ele voltou, mas não sei, doutor, eu tô com uma dor aqui. Olhei, não vi nada. Falei, a senhora bateu com a escova aí? Foi isso. Chá. Conversa com ela. Chegou uma hora e falei assim, olha, a senhora sabe que as quartas-feiras aqui no consultório, aqui interno, bem bacana e tal, eu falei assim, a gente tem um curso de história, às quartas-feiras, aqui veio um professor de história, eu sigo um chá, um petit four aqui, e nós somos umas amigas da senhora, vem aqui, você não pode imaginar. Que virou. Eu contratei um professor, falei assim, pega um flip chart, fala alguma coisa sobre a Grécia, não sei o que você vai falar. É uma hora, chá, era trazer as amigas. Eu nunca ganhei tanto paciente que falava assim, o doutor Rui é o melhor dentista do mundo, eu não pus a mão na boca das mulheres. Atenção, né, Gomes? Atenção. É a experiência. É o que vocês estão levando para a mensagem que vocês estão passando, o treinamento que vocês estão dando, que eu não vou chamar de processão pedacinho. Leva isso para o história, cria um pouco de experiência lá também. Entendeu? Que você vai, depois eu faço odontologia, mas eu tenho que criar experiências. Né? Então eu só queria, porque eu sei que é muito legal participar do evento de vocês, e eu queria ressaltar essa experiência, que é uma coisa que você pode fazer isso no seu dia a dia. Né? Eu acho que tudo na odontologia é experiência. Né? E puxando o gancho do Bernal, quando ele falou que mensagem que a gente pode passar para o pessoal mais jovem, eu acho que eu vou me privar de falar alguma coisa agora. Porque esse garoto que está do nosso lado aqui, ele foi nosso aluno da especialização, ele se formou com a gente e hoje ele é professor do nosso curso da equipe. Então eu acho que você pode falar alguma coisa, né, Jô? Acho que quando a gente pensa em ser um bom profissional, a gente tem alguns ídolos que a gente segue, ídolos, modo de dizer, né? Uma admiração que a gente segue. E quando eu comecei a fazer a especialização em si, que eu percebi que já era totalmente diferente, era o contato que tinha entre professor e aluno, que eu acho que isso deixa o conhecimento ser mais acessível. E a especialização em si, e hoje, o profissional que eu sou, foi uma mudança. Então eu posso dar de certeza, assim, que o que eles me trouxeram para a minha vida não foi só profissional, e também, com certeza, pessoal. Porque hoje em dia a gente vê muitos dentistas por aí fazendo coisas que talvez nem saibam fazer, ou ditando regras que nem sabem as regras que seguem, né? E eles são diferentes. Então a admiração e respeito que a gente tem por eles, acredito que eu e todo mundo que faz o curso com eles, não é por medo, e sim por realmente entender que eles são profissionais e querem que a gente seja profissional, porque em nenhum momento eles omitem alguma coisa das técnicas que eles fazem. E a gente percebe muita coisa, na verdade, né? Então, hoje em dia a gente pensa, tem uma longevidade da restauração, quando a gente estava falando antes. Tem muitos dentistas que acham que a longevidade vai ser só pelo material que está ali no meio da boca, né? Tipo, que está por fora, e nem pensam no que está por baixo, né? Tipo, em adesão, em qual substrato tem essa adesão, em como que é o dente do paciente. E a gente aprende a valorizar muito isso e aprende a diagnosticar. Porque o que a gente vai passar para o paciente não é na técnica, mesmo que ele valorize a gente na técnica, mas como a gente já comentou, que o paciente vai sentir confiança na gente no momento que a gente vai estar fazendo anamnese, está fazendo planejamento, e isso gira basicamente quase 80% do tratamento, né? Porque a gente não vai chegar no paciente e saber o que fazer. Então o planejamento em si, a gente nem está com o paciente ali na frente, mas a gente está colocando em prática tudo que a gente sabe,
fora do paciente e o paciente nem está vendo. E a gente tem que aprender a valorizar isso também. Então, tipo, tudo isso que a gente vai convivendo e hoje em dia fazendo parte da equipe deles, estando do lado, a gente sabe que existe uma dedicação singular, assim, singular do curso deles, e é uma honra estar perto deles, total. É uma honra estar nessa mesa aqui. Eu vou falar uma coisa. O que você falou é total verdade. E acho que assim, as pessoas tinham que deixar o ego um pouco de lado, né? E buscar suas referências, né? Que nem, para mim, uma referência de empresário é o Rui. Eu não sou dentista, mas para mim o Rui é uma referência, né? Referência de loucura... Não, chora não. Referência de loucura para mim é o Bernal, entendeu? Mas eu aprendo muito com ele. Referência de perfeição, Calegari e Juliano, entendeu? Eles me trouxeram desafios. A KG se elevou no momento que eu sentei com ele, porque ele estava com uma empresa concorrente. Eu lembro muito bem, há 4, 5 anos atrás, a gente sentou junto. Ele falou: Christian, eu não quero o que você está oferecendo. Para mim isso aí é o básico. Eu quero algo mais. E esse algo mais era o desenvolvimento desse produto. Não foi fácil, né? A gente ganhou muito com relação a isso. E eu agradeço demais vocês por essa experiência, né? Mais uma experiência, né, Rui? Né, Bernal? Porque assim, o que me chocou favoravelmente em relação ao Christian, foi que a gente tinha voltado da Alemanha, porque eu tinha ido até lá para tentar desenvolver o produto com a empresa concorrente. Podemos falar, né? Podemos falar. Enfim. Ou não. Se você... Melhor. Aí o que eles me falaram lá? Que não era possível as ideias que a gente tinha de colocar em prática. Sim. Não tinha como. Eu cheguei no Brasil, aí o Christian me procurou e falou: aqui. Não, eu quero coisa diferente. Você é capaz de fazer isso? Falei pra ele, porque eu já tive uma negativa. Troublemaker. Troublemaker. Tipo, eu sou o troublemaker, nós somos os troublemakers. Então, assim, tive a negativa e você... De pronto, assim, em momento algum ele falou: não sei, acho que não dá. Ele virou e falou assim: dá, e nós vamos chegar no momento que vai chegar aonde você quer. Nós vamos tentar, não vamos acertar de primeira, mas nós vamos... E depois disso, ganhou meu coração, ele sabe disso. E o legal falar... Uma honra. E o legal falar, né, para o pessoal que está assistindo, que está começando a conhecer um pouquinho dessa filosofia minimamente invasiva, é que tudo isso que foi desenvolvido, ou seja, essa primeira conversa, o que o André pediu para o Christian para a gente tentar desenvolver o kit, é justamente de dificuldades clínicas que ele sentiu para tentar ser o minimamente invasivo possível, para preservar aquele dente do paciente, para preservar a saúde daquele paciente. Então, assim, veja que tudo que a gente conversa aqui, apesar de parecer que uma coisa desconexa, faz tudo sentido quando a gente pensa nessa questão da saúde, de promover a saúde para o paciente, né? Porque não é só no isolamento, no melhor cimento que você vai usar. A sua melhor adesão, ela começa no preparo. Então, se você consegue desgastar menos e preservar esmalte, você com certeza vai colar uma faceta, um laminado, uma lente bem feita. E isso vai ter uma preservação maior. Então, tá tudo conectado, tá tudo encaixado, tem que ser tudo pensado antes de você começar a fazer o procedimento do seu paciente. É isso aí, galera. E com essas palavras da Ju Dornelles, um bate-papo de alto nível, né? Nós queremos o Rui, que é dar de presente pra vocês o Rui. Ó, galera, porra, é o símbolo do nosso Odonto Rock. É uma lembrança, as baquetas de bateria, para vocês guardarem com bastante carinho, pra gente lembrar desse papo de alto nível. Não é o minimamente invasivo, você que tá em casa, é o papo. É o papo. Você tirou uma frase: a vida é feita de performance. É cada detalhe, cada frase, porque 1 mais 1 é igual a 2, não é igual a 10. Presta atenção no movimento. E obrigado por estarem participando desse movimento mágico da gente de alta performance, com pessoas tão competentes e tão queridas e tão amigas. Obrigado, Rui, por você me chamar para vir aqui. Gente, assim, primeiro eu não sei, assim, vamos falar de Jô Soares aqui. Tem como a gente divulgar o curso? Porque é isso. Eu sei que já não tem mais espaço para os próximos 5 anos, mas quem sabe. A gente tem 2 modalidades de curso, que é a imersão, que é como eu faço, né, que são 3 dias de imersão, e a gente tem a nossa especialização,
que aí é formativo, são 30 meses, dupla certificação, o Reabilitar Team, eu, Thiago Toboni, a Ju, Joeste, a Bárbara, a Gia, a Raquel. Eu queria fazer uma observação que você me falou com relação aos, vamos dizer, todos eles que querem fazer o curso, né? Que vocês fazem uma seleção, né? Sim. E que isso é muito legal. Eu, quando fiquei sabendo disso, achei muito louco isso, Sim. né? Vamos dizer, não é que é uma faculdade, vamos dizer. É um curso de especialização onde eles selecionam quem vai e quem não vai. Entendeu? Aqui que aconteceu, bom você puxar isso só para... quando houve o projeto e nos convidaram, houve o convite do IOA para mim e para o Ti, a gente pensou, falou, pô, nós vamos abrir mais uma especialização, né? Então eu conversei com o Ti, a gente conversou, e a língua falou, pô, vamos fazer algo diferente. Vamos fazer o contrário do que o mercado está fazendo. A maioria das escolas estão entregando diplomas à torta e à direita. Entrega, o cara vai, não vai, entrega. Vamos fazer o contrário. Vamos fazer seleção para os alunos, vamos fazer prova, vamos cobrar, vamos fazer seminário. Pode ser que não dê certo, mas o mercado acho que estava tão carente dessa volta à raiz de ter uma cobrança de você, que aceitou favoravelmente. Então a especialização lotou, a gente está com lista de espera, abrimos turma em São Paulo agora, começou com 20 alunos, estamos com 56 alunos em Balneário. E graças a Deus a coisa assim, o pessoal entendeu o propósito. Nós não vamos lá para brincar, nós não vamos lá para fazer amizade, nós vamos lá para formar eles melhores. Justamente. É isso, e melhores que nós. Porque eu acho que a odontologia tem essa vaidade que o professor acha que o aluno não pode ser melhor que ele. De jeito nenhum, eu quero mais que eu tenha muitos mais melhores do que nós. Que é essa a nossa ideia na odontologia. É você ter um propósito, é você deixar uma marca. Educação não dá dinheiro, mas isso pega a gente num jeito que é no coração. Então, Ontem eu passei por uma experiência aqui, eu tenho um programa sério, o Gabriel chora assistindo The Voice Kids. Uma fera. Minhas filhas dão risada. E ontem eu tive o prazer de fazer um videocast aqui com a Luciana Sargolobos. E aí terminou, ela falou assim, eu queria registrar que eu tive aula com ele há 35 anos atrás. Eu comecei a entender isso aqui há 35 anos atrás. Eu falei, fala uns 15, pô. 35. então eu posso te confidenciar uma coisa? Nós estamos no 41º CIOSP. No 26º CIOSP, eu estava na sala do Dr. Rafael Baldassi. Eu era o presidente do CIOSP. Entrou um cara de terno azul, com olho azul. Lá vem. Vai construir, constrói a história, assim, vai. ele entrou, o Dr. Baldassi falou assim, esse é o Rui da Odontoprev, ele é dono da Odontoprev. Eu preciso de você, X mil reais pra corrida. Ele falou, é agora, tá feito. Fechou o negócio com o Dr. Baldassi na hora. De pé? De pé. Ficamos 5 minutos conversando. E ele saiu. Eu falei, nossa, sabe quando ele falou assim, Dr. Baldassi, quem é esse cara? Esse cara é um cara sensacional. O pior é que assim, a minha história com o PCD, da época, nossa, do Cajuzão. Sabe, o apelido dele era Cajuzão? Era o Todescan. Que era Cajuzão porque ele pintava o cabelo de ruivo. E ele parecia um Cajuzão. O famoso cachorro. Ele tava lá querendo fumar, ele ficava o tempo inteiro falando com cigarro apagado aqui na boca. Assim. E ele montou a diretoria estudantil na PCD. Eu estava na faculdade e foi quando ele unificou o JUP, a JUP e o Cubo, teve um único congresso, isso foi em 1970. Eu sou de 2005. 1980. E ali começou a minha história na PCD. E eu acho que eu sempre gostei muito da questão associativa. Acho que você fala uma coisa que é super importante, aí fica uma mensagem. A gente precisa se unir com o cirurgião dentista. Nós precisamos preservar um pouco mais essa nossa profissão, diferente de outras que são muito fortes. E eu acho que um cara que está fazendo um trabalho sensacional é o Wilson Shediek. Sim. O Shediek, ele é um político nato. Ele tem uma visão impressionante. Tanto é que o CIOSP tá o que está hoje por mãos dele. Isso. Eu acho que o Shediek é um cara que pode fazer isso. E a gente precisa promover esse tipo de coisa. Eu acho que é bom pra gente.
É bom para todo mundo. Lógico, lógico. Então, assim, primeiro agradecer a vocês. Eu fico assim, Uma honra receber vocês. é absolutamente surreal para mim, nesta fase da minha vida. Eu falo assim, pô, mas, cara, assim, ansioso. Cara, graças a Deus que eu consigo. Isto é você que não está lá. É isso, é isso. É assim, para mim é absoluta satisfação encontrar pessoas com esse grau de conhecimento que vocês têm. Vocês podem ter certeza que eu tenho um absoluto respeito e admiração pelo trabalho que vocês fazem no projeto. Eu sei que ser dentista desde os 7 anos de idade, não me pergunte por quê, não tenho ninguém para aprender vocês. Eu achava o máximo em Araras, tanto que no pré-primário, lá, não, como é que era? Na primário. Tinha dentista na escola municipal. Quando ele entrava e falava assim, escolheu algum, todo mundo gritava, como queria ir. E eu ficava, leva eu. Não sei porquê, achava maravilhoso. E nunca quis fazer outra coisa, nunca prestei para outra coisa. O caminho levou para algumas outras empreitadas, mas assim, por mais contrassenso que dá para a gente ter um videocast para falar dessa outra etapa, a intenção sempre foi valorizar o que eu fiz. Sempre. Esse foi o meu objetivo. Então, eu agradeço de coração ver pessoas assim, novas, chegando. Renovação, né? Ciclos, Energia, né? me traz uma felicidade imensa. Então, por favor, se vocês quiserem se despedir, Calegari, muito obrigado. Velho, muito obrigado. Querida, Foi um prazer. E a gente que agradece pela a presença. oportunidade. E Acho que a vamos- iniciativa é 10. Vamos terminar com o rock and roll? Rock and roll. Aê, até a próxima!